Olá. Hoje a gente vai mergulhar juntos em algumas ideias de um livro, assim, que realmente marcou época, né? Quem Pensa Enriquece, do Napoleão Hill. A promessa do livro é bem forte, descobrir como transformar pensamentos em riqueza, em sucesso. A nossa base aqui são trechos da versão brasileira mesmo, do próprio livro. E a missão? Bom, a missão é tentar entender a essência daquele famoso segredo que o Hill fala tanto, sabe? Aquele que ele diz ter aprendido com o Andrew Carnegie e que supostamente está por trás de muitas, muitas fortunas. E a ideia central já faz a gente parar para pensar, né? Pensamentos são coisas, e coisas com poder real, viu? Principalmente quando você junta ali propósito, persistência e aquele desejo que queima por dentro. Vamos tentar desenrolar isso um pouco? Então, esse tal segredo do Carnegie. O Hill não entrega assim uma palavra mágica, né? Ele fica falando que o segredo tá lá, nas entrelinhas, para quem tiver pronto para achar. É isso. Exato. E o interessante, olha só, é que o Hill sugere que o segredo não é bem uma fórmula escondida, sabe? É mais a aplicação, assim, disciplinada de todo o sistema que ele descreve no livro. Ah, entendi. É o processo todo, entende? Acessível para quem realmente busca e pratica. Não tem a ver com o diploma, não. Ele até cita o Thomas Edison, que tinha pouquíssima educação formal, né? Mas usou esses princípios. O segredo meio que se revela nessa jornada de aplicar as coisas. Faz sentido, faz sentido. E qual seria o ponto de partida dessa jornada, então, segundo o Hill? Bom, tudo começa com um desejo. Só que atenção, não é um desejo vago, tipo, eu queria ser rico. Não é isso. O Hill fala de um desejo, nossa, ardente e muito definido. Um objetivo bem claro que vira quase uma obsessão. Uma obsessão positiva, claro. Ele usa aquela história do Edwin C. Barnes, né? O cara que queria ser sócio do Thomas Edison. Isso. Mesmo sem um tostão para passagem de trem, sem nem conhecer o inventor pessoalmente. Que loucura! Pois é. O Barnes não queria só um emprego com o Edison, percebe? Ele queria uma parceria. E esse desejo era tão forte que ele mentalmente, queimou todas as pontes. Apostou tudo na capacidade dele de conseguir o que queria. Caramba! Ele se via como sócio desde o primeiríssimo dia, mesmo começando num trabalho bem modesto lá no escritório do Edison. Demorou, viu? Mas essa mentalidade focada, essa certeza, abriu a porta para ele. E a porta se abriu de um jeito meio inesperado, né? Com aquela tal máquina de digitar que ninguém queria vender. Precisamente. A oportunidade disfarçada de problema, né? O Barnes viu a chance, agarrou, mostrou o valor dele e, pumba, conseguiu o contrato nacional, ficou rico e, de fato, virou um parceiro de negócios do Edison. Ele literalmente, pensou e enriqueceu. Nossa. É um contraste bem forte com a outra história que ele conta do R.U. Darby, aquele que desistiu da mineração faltando 3 passos para o ouro. Tudo por causa de uma dificuldade que era temporária. A lição fica clara, né? A falta de persistência quando aparece um obstáculo pode custar muito caro. Entendi. Então, desejo ardente definido. Esse é o motor inicial. Mas só desejar não adianta, imagino eu. Qual que é o próximo passo? Fé. Ou, se a pessoa preferir, confiança absoluta. O Hill descreve a fé quase como um catalisador químico para a mente, sabe? É aquela crença inabalável de que você pode e vai alcançar o seu desejo. Essa fé, segundo ele, meio que programa a mente subconsciente. E como se desenvolve essa fé? Especialmente se a pessoa está começando do zero, cheia de dúvida e tal. Aí entra a autossugestão. É o terceiro passo. E é um mecanismo para você instruir o seu subconsciente. Funciona basicamente pela repetição consciente de afirmações sobre o seu objetivo. E aqui está o pulo do gato. Essas afirmações precisam estar carregadas de emoção, principalmente a própria fé. Não é só ficar repetindo palavras. De jeito nenhum. Não são palavras vazias. Tem que sentir a convicção, entende? É como se, sei lá, você tivesse que se convencer primeiro num nível mais profundo. Exatamente isso. Repetir o que você quer alcançar
Visualizar o resultado como se já fosse real, sentir aquela emoção de já ter conseguido, isso, aos poucos, vai transformando a dúvida em fé. O Hill diz que o subconsciente aceita essas instruções emocionais e começa a trabalhar para encontrar os caminhos, sabe? Conectando-se ao que ele chama de inteligência infinita. Inteligência infinita. Isso parece um conceito meio etéreo, né? Como a gente pode entender isso de uma forma mais prática? Olha, a gente pode pensar nisso como se fosse uma fonte gigantesca de conhecimento, de criatividade, de soluções, que está além da nossa mente consciente individual. Seria como acessar uma espécie de internet universal de ideias e insights através da intuição, sabe? Especialmente quando a mente está carregada de fé e desejo. O subconsciente seria tipo a nossa antena para essa conexão. Ok. Desejo forte, fé cultivada pela autossugestão. E agora, preciso de conhecimento para poder agir, certo? Sim. Aí a gente chega no conhecimento especializado. O Hill diferencia bastante, né? O conhecimento geral, que é amplo, mas, assim, pouco prático para gerar riqueza de verdade, e o conhecimento focado numa área específica. Mas o ponto principal não é só ter o conhecimento, viu? É saber como organizar esse conhecimento e como usá-lo em planos práticos para atingir aquele seu objetivo definido. Lembra daquela história do Ford no tribunal? Quando acusaram ele de ser ignorante e tal? Exatamente, aquilo é ótimo. Ele respondeu que não precisava encher a cabeça com todos os fatos, porque ele tinha especialistas à disposição dele, era só apertar um botão, né? Para Hill, ser educado é saber onde encontrar a informação que você precisa, na hora que precisa e como aplicar essa informação. E muitas vezes isso envolve outras pessoas. E isso já puxa o gancho para a ideia do mastermind, então. Perfeito. O mastermind, ou a mente superior, é fundamental na filosofia dele. Basicamente, é você formar um grupo, pode ser 2 ou mais pessoas, que trabalham juntas, assim, em perfeita harmonia, buscando um objetivo comum. O Hill acreditava piamente que a combinação dessas mentes criava uma energia, uma inteligência coletiva, ele até chamava de uma terceira mente, muito maior do que a soma das partes individuais. Essa sinergia toda ajuda a criar planos melhores e, claro, a manter a motivação lá em cima. Entendi. Então, ter um desejo forte, fé, usar a autossugestão, buscar conhecimento especializado e formar um grupo de apoio. Parece que as peças estão começando a se encaixar. Mas como é que a gente transforma isso tudo em ação concreta? Aí vem o planejamento organizado, é o 6º passo. Você precisa pegar seu desejo, seu conhecimento e transformar isso em planos de ação. Planos claros, detalhados. E o ideal é desenvolver esses planos com a ajuda do seu grupo Mastermind. E aqui, olha só, entra de novo um elemento crucial, a persistência. Ah, sim, porque os planos podem falhar, né? Óbvio. Exato, e provavelmente vão falhar algumas vezes. A primeira tentativa pode não dar certo, nem a 10ª talvez. O Hill cita exemplos como o próprio Ford, que enfrentou vários reveses. O segredo, segundo ele, é não encarar a falha do plano como o fracasso do objetivo final. Certo. Tem que ajustar, criar um novo plano e continuar agindo. A derrota temporária só vira permanente se você desiste. Isso exige uma capacidade de tomar decisões bem firmes, imagino eu. Totalmente. O 7º passo é justamente a decisão. E o Hill é categórico nisso. A indecisão é uma das maiores causas de fracasso. Ponto. Ele observou que as pessoas de sucesso tomam decisões rápido e, se precisam mudar, mudam devagar. Já quem fracassa tende a decidir devagar e mudar de ideia a toda hora. Muitas vezes por causa da opinião dos outros. Lembro que ele usa a história da Declaração da Independência Americana como um exemplo, assim, extremo de decisão. 56 caras arriscando o pescoço numa única assinatura. Sim, é um exemplo muito poderoso. Mostra um grupo, um mastermind, na visão do Hill, tomando uma decisão monumental, irrevogável, mesmo sob ameaça de morte. A lição pra gente é que, claro, numa escala bem menor, a capacidade de decidir e manter o rumo, sabe, sem ficar paralisado pela dúvida ou pelo medo do que os outros vão pensar, é vital. Essencial mesmo. Potência é a força de vontade ali,
sustentando o desejo contra todas as dificuldades que aparecem. É o que separa quem alcança de quem fica pelo caminho. O Hill diz que a persistência é para o caráter o que o carbono é para o aço. Dá força, estrutura. Boa analogia. E ele diz mais, a intensidade daquele seu desejo inicial vai determinar o quão fácil ou difícil vai ser persistir quando a coisa apertar. E como é que se cultiva essa persistência? Principalmente quando as coisas ficam difíceis mesmo. Olha, o Hill resume em alguns pontos-chave, assim. Primeiro, ter aquele propósito bem definido e o desejo ardente que a gente já falou. Segundo, ter um plano concreto e agir continuamente, sem parar. Terceiro, e muito importante, proteger sua mente de influências negativas, sabe? Gente pessimista, notícias ruins. E quarto, contar com o apoio e o encorajamento do seu grupo Mastermind. É um hábito, entende? Que se constrói com tempo e esforço. Parece que muitos desses princípios acabam se reforçando, né? Um ajuda o outro. Com certeza, eles formam um sistema interligado. Agora, o Hill também aborda alguns conceitos que, assim, geram um pouco mais de discussão, né? Como a tal da transmutação sexual. Ah, sim, esse simples chama a atenção nos livros dele. Qual é a ideia central ali, de forma simples? Bom, simplificando bastante, tá? O Hill argumenta que a energia sexual é uma das forças mais poderosas que a gente tem, e em vez de usar essa energia só no sentido físico, ela pode ser conscientemente redirecionada, ou seja, transmutada, para alimentar a criatividade, o entusiasmo, o carisma e a própria persistência no trabalho e nos objetivos. Seria como canalizar uma energia muito potente para a realização de outras coisas. Entendi. É sobre direcionar uma força interna que já existe, mas para outros fins. E o último princípio, o sexto sentido. Esse parece ser o mais misterioso de todos. Ele é descrito como o ápice da filosofia do Hill. Seria tipo a intuição super desenvolvida, sabe? A capacidade de receber insights, inspirações, diretamente daquela inteligência infinita que falamos. Quase como um download de ideias. Mas ele mesmo enfatiza que isso só se desenvolve depois que você domina os outros princípios. Exige prática, meditação, é a conexão final, digamos assim. Ok. Então temos todo esse conjunto de princípios que são, de fato, poderosos, mas o Hill também alerta muito sobre os obstáculos internos, né? Os tais fantasmas do medo. Sim, e esse é um ponto crucial. Não adianta nada ter os princípios se a sua mente está lá, paralisada pelo medo. Ele identifica 6 medos básicos, mas talvez os mais comuns e que mais travam a gente nesse contexto de buscar sucesso sejam o medo da pobreza e o medo da crítica. E como esses medos atrapalham a gente na prática, no dia a dia? Olha, o medo da pobreza gera indecisão, dúvida, preocupação excessiva, procrastinação, faz a pessoa jogar sempre na defensiva, com medo de arriscar qualquer coisa. Já o medo da crítica causa timidez, falta de iniciativa, um medo enorme de se expor, de ter ideias diferentes, de parecer ridículo, sabe? A pessoa fica tão preocupada com o que os outros vão pensar que simplesmente não age, trava. E a indecisão parece ser um elo comum entre vários deles, né? Exatamente. O Hill diz que a indecisão é o filhote da dúvida que, por sua vez, se cristaliza e vira medo. Por isso, tomar uma decisão firme, mesmo que seja difícil, é um antídoto poderoso contra a preocupação e o medo que alimentam essa indecisão. O controle da própria mente, sabe? Escolher focar no desejo, na fé, em vez de ficar remoendo os medos e as dúvidas, é a chave para neutralizar essas influências negativas, tanto as que vêm de dentro quanto as que vêm de fora, tipo pessoas pessimistas, notícias ruins e por aí vai. Uau! É bastante coisa para absorver realmente, mas a mensagem central parece clara, né? Os princípios do Hill, desejo, fé, autossugestão, conhecimento organizado junto com o Mastermind, planejamento, decisão, persistência e, claro, o controle do medo não são mágica, são ferramentas mentais e de ação. Exatamente. A chave não está em algum segredinho escondido numa página específica. Está na aplicação consciente, disciplinada e, acima de tudo, persistente desses princípios todos.
É sobre você moldar ativamente o seu próprio estado mental, definir um rumo claro para onde quer ir, planejar os passos, agir consistentemente e, fundamentalmente, aprender a dominar os próprios medos e aquela tendência chatinha à indecisão. Controle do pensamento como a base de tudo, então. Exato. E isso, acho, nos deixa com uma reflexão final interessante, né? O Rio afirma que nós somos mestres do nosso destino porque podemos controlar nossos pensamentos. Ok. Mas parando para pensar na força real desses medos que a gente discutiu, na facilidade com que a gente cai na indecisão, na exposição constante a influências negativas, será que a gente realmente exerce esse controle de forma tão deliberada no dia a dia? Boa pergunta. Fica no ar. E, talvez mais importante ainda, qual seria uma pequena ação decisiva, sabe? Inspirada por esses princípios que qualquer pessoa poderia tomar hoje, talvez agora mesmo, para começar a exercer um pouquinho mais desse controle e começar a moldar o próprio caminho de uma forma mais consciente. Talvez esteja aí, nessa pequena ação, o verdadeiro começo da jornada para muita gente.